Bom dia a todos. Já fui apresentada, né? Sou Jane Taveira, nutricionista. Gostaria só de fazer uma correção. Eu estou lotada na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, não na Coordenadoria de Ações Programáticas. Acho que tem alguns dados antigos aí, mas sou responsável técnica atualmente pela alimentação e nutrição no estado de Mato Grosso, né? Como eu já havia dito, estou lotada na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, onde há outros programas que a gente desenvolve lá. Bom, obrigada pela presença de todos que puderam estar aqui agora, nessa manhã conosco, para a gente falar mais um pouquinho, né, do que se tem dito tanto sobre alimentação em tempos de isolamento social, né? Estamos aí vivendo um momento bem delicado, e que eu acho que não é demais falar né, de alimentação e nutrição e de outros assuntos, né? Eu creio que diante de tantas fake news que a gente convive diariamente, é muito salutar nós termos profissionais falando, né, mesmo que sejam mais do mesmo, né, a todo momento. Tá? Eu fiz um compilado aqui de algumas orientações que alguns outros colegas de outros estados do Brasil já fizeram também em web aulas, em posts, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa alimentação adequada e saudável nesse tempo de isolamento social que estamos vivendo, né? Tudo vai ser baseado no Guia Alimentar da População Brasileira. O ano passado, eu fiz uma web aula somente sobre o Guia Alimentar para a população brasileira, né? Então, é de lá que vem todas as nossas referências, não só para esse momento de Covid, mas para toda a nossa vida, né? Bom, então, em meio a toda essa mudança de rotina de milhares de brasileiros, incluindo nós, né, que estamos aqui no Mato Grosso, devido às medidas de isolamento social por conta dessa pandemia, o importante aspecto que a gente precisa rever, né, e afirmar é a manutenção de hábitos alimentares saudáveis, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando como que a gente pode estar fazendo essa manutenção de hábitos saudáveis, né, hábitos alimentares, principalmente, estando isolado em casa de quarentena, né, e com uma vontade louca de toda hora estar comendo. Mas isso é mais fácil do que a gente possa imaginar, tá? Em tempos de coronavírus, todos têm pensado de que forma a gente pode melhorar a nossa imunidade, né? Ou seja, defender o nosso corpo de qualquer infecção, não seja só do coronavírus, né? A gente precisa estar saudável para combatermos qualquer tipo de infecção, qualquer doença, né? E se ela realmente se instalar, a gente ter capacidade de combatê-la com mais eficiência, né? Ajudando aos medicamentos, às vacinas, aos tratamentos que são dispensados para isso, né? Não existe nenhum alimento ou nutriente superpoderoso, né? Então, às vezes a gente acha que algum especialista vai dar a fórmula, principalmente agora em tempos de coronavírus, né, de alimentos que podem combater, que podem prevenir, né, a Covid-19, né? E só tem uma forma da gente estar se prevenindo disso, né? Não só do Covid-19, mas também de outras doenças. É comer comida de verdade, né? O que é essa comida de verdade? Né? A comida de verdade é aquela... Desculpa. A comida de verdade é a comida caseira, né? Sem aqueles ingredientes estranhos, como aromatizantes, corantes, conservantes, estabilizantes. Aqueles que, quando a gente olha o rótulo, a gente não sabe nem ler, né? Nem soletrar. E também sem excesso de gordura, sal ou açúcar, né? Então, a comida de verdade é aquela que a gente faz em casa, né? Atualmente, esquecendo essa questão agora um pouco da quarentena, a gente está tendo uma tendência, está tendo uma linha de pensamento, né, de gourmetização de tudo, né, de tudo que é tipo de refeição, né? Então, a gente aqui reforça a boa e velha combinação de arroz e feijão,
que a gente faz todos os dias e que a gente está esquecendo, né, por conta de todas essas questões da mídia, de colocar no nosso prato realmente, né? Então, o que a gente precisa é voltar a ter esses hábitos alimentares, né? Então, a boa e velha combinação de arroz e feijão, que é uma ótima maneira de ajudar a manter a saúde. Esse casamento, né, é um casamento de vários nutrientes, né? E para agregar ainda mais nutrientes, a gente aí coloca legumes, verduras, frutas, ovos, carnes, né? E a gente não pode esquecer dessa questão básica da nossa alimentação. Até porque a gente também hoje passa por um momento muito difícil de pessoas que não estão tendo acesso à comida, né? A essa alimentação. Então, glamourizar, gourmetizar muito a alimentação acaba prejudicando, sim, a nossa alimentação, né? Saudável, né? Então, o velho, a bom e arroz e feijão de todos os dias a gente precisa resgatar. Bom, a comida de verdade ela é feita com alimentos básicos tradicionais que foram minimamente processados, né? Que isso é a base do guia alimentar para a população brasileira. A gente precisa se alimentar de alimentos in natura, minimamente processados e quase nada ou nenhum ultraprocessado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, ela é feita com alimentos básicos que foram minimamente processados, que eles sofreram algum processo, tipo de descascados, limpos, cortados, secos, pasteurizados, ou são alimentos frescos, né? Que sofrem, que são os in natura, né? E por isso são perecíveis, quer dizer, estragam com um tempo menor. Exemplos de alimentos frescos ou minimamente processados, nós temos os grãos empacotados, que é arroz, feijão, lentilha, amendoim, as farinhas, né, que foram moídas, né, que são alimentos moídos, que sofreram um processamento, macarrão e massas frescas ou secas, carnes, ovos, leites pasteurizados ou em pó, fruta, legumes e verduras, ervas, temperos naturais, café, água. Então, esses são alimentos minimamente processados ou in natura, né, que precisa ser a base da nossa alimentação. Bom, e aí para preparar essa comida de verdade, nós utilizamos alguns ingredientes culinários, mas a gente precisa ter muito cuidado para poder não exagerar, né, na gordura, no sal ou no açúcar, tá? Exemplos desses alimentos culinários é o óleo que a gente utiliza, né? Um óleo tem que ser um óleo de boa qualidade, a manteiga, a gordura de coco, que hoje está tão em moda, né? Mas o açúcar de mesa branco, demerara, todos esses tipos de ingredientes, esses ingredientes culinários que a gente utiliza para confecção da nossa, para produção da nossa refeição diária, a gente precisa realmente ter um cuidado na utilização deles, né? Tem que ser, a gente precisa usar, é recomendado que se use mais ervas aromáticas, né? Inclusive até para poder minimizar um pouco o uso, principalmente do sal, né? Bom, também podemos incluir agora uma outra classificação de alimentos, que são os alimentos processados, né, na nossa comida de verdade. Mas sempre com limites, sem exageros, porque neles são adicionados açúcares e gorduras, né, sal, açúcar, gordura, enfim. Tem outro, né, eles não são in natura, são processados, então sofreram algum tipo de processamento e que foram adicionados sal, açúcar ou gorduras, né. Aqui alguns exemplos: carne seca, a sardinha em lata, né? Ervilhas em conserva, milho em conserva, pães, doces de frutas, queijos. Esses alimentos processados, eles podem estar fazendo parte da nossa alimentação, sim, né? Até porque são menos perecíveis, né? E dá uma possibilidade maior da gente montar um cardápio. Só que eles precisam ser utilizados com um mínimo de cuidado, tá? Eles são usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparação culinária feitas com base em alimentos minimamente processados. Então, eles são alimentos minimamente processados que sofreram algum tipo de processamento, inclusive para ter mais tempo de prateleira, né? E possibilitar realmente que a gente tenha uma alimentação mais ampla, né?
mas sempre lembrando de utilizá-los sem exageros. Tá? Bom, e aqui chegamos nos alimentos ultraprocessados, né? Até coloquei eles em vermelho, que realmente a gente precisa ter uma atenção muito grande a estar utilizando eles na nossa alimentação, né? Em tempo de confinamento, de isolamento social, os ultraprocessados, eles vêm, a gente percebe que eles entram mais facilmente na nossa casa, nas nossas escolhas, né? Por quê? Eles são de fácil acesso, geralmente eles têm um preço mais acessível, eles não estragam facilmente, isso possibilita que, né, a gente não precise ir ao mercado várias vezes, né? E hoje, em questão de isolamento social, a gente precisa realmente evitar essa ida ao mercado mais vezes, né? Não precisa fazer estoque de alimentos, nós não vamos ter desabastecimento, né? Graças a Deus. Então, esses alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que possuem grande quantidade de sal, gorduras e açúcar, além de aromatizantes, corantes, conservantes e estabilizantes. Todo mundo deve ter aí na sua casa um ultraprocessado na despensa, né? É claro, a gente tem que evitá-los, mas sempre a gente acaba sempre consumindo, né? Bom, eles não possuem os nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Eles são acrescidos de várias substâncias, né? A gente costuma dizer que se um alimento no seu rótulo ele possuir mais de 5 ingredientes, ele é um alimento ultraprocessado, né? Então, ele já não deixa ele deixa de ser um alimento saudável. O consumo desse tipo de alimento está relacionado com o aparecimento e até piora das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e pressão alta, que são fatores de risco importantes para o Covid-19, né? Então, essa questão do consumo de alimentos ultraprocessados, ele se estende por toda a nossa vida, não só nesse momento, né? Mas principalmente nesse momento onde a gente tem as doenças crônicas, né, como fatores de risco para o agravamento do coronavírus, então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado na utilização deles, né? Então, a gente sempre coloca esse alerta de evitar alimentos ultraprocessados. Alguns exemplos, né? Macarrão instantâneo, né? Que é facílimo de fazer, um quebra-galho, né? Entre aspas. Salgadinhos de pacote, biscoitos doces e recheados, bolinho de pacote, bebidas lácteas, como achocolatados de caixinha, principalmente, refrigerante e outras bebidas adoçadas, tipo suco de caixinhas, aquele guaraná natural, xarope, né? Temperos prontos, tipo caldo em pó, tablete, tempero completo, molhos para salada, misturas para bolo, doces e chocolates, sorvetes, embutidos, tipo salsicha, hambúrgueres, mortadela, congelados prontos para aquecer e consumir, como lasanha, pizzas e outros. E nuggets, né? Esses são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados. Quem nunca, né? Quem deve ter aí, provavelmente, na sua geladeira ou na sua despensa, tá? Então, a gente precisa realmente evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados. Eles são carregados de gordura, de sal, de açúcar e não tem praticamente nenhum nutriente. Tá? Eles são de fácil manuseio, a gente, né, sempre recomenda que leve um alimento para o trabalho, para comer entre, né, os lanches na hora do trabalho. Então, esses lanches a gente pode fazer com frutas, né, com pães de boa qualidade, mas nunca alimentos ultraprocessados. Esses devem ser evitados realmente. Aqui alguns exemplos de escolha dos alimentos, né? Então, aqui a gente tem 3 colunas, uma que fala de alimentos in natura, outros de processados e outros de ultraprocessados. Vejam bem o exemplo aqui do abacaxi, por exemplo, né? Então, um alimento in natura, super saudável, nutritivo, cheio de vitaminas e sais minerais. Quando ele sofre um processamento, né, que ele é enlatado, né, ele passa a ser um alimento em conserva, ele já é um alimento processado, ele sofreu um processamento, teve uma perda recente de nutrientes. E quando ele aparece na questão de sucos, né, suco ultraprocessado, aquele suquinho de pó, né, que você vai ler o rótulo, ele tem vários, mas vários
componentes de que você não sabe nem ler, né? Então, esses aqui são, né, olha aqui o milho, né, o milho in natura, o milho enlatado, né, e o salgadinho, que a gente acha com muita facilidade, até, às vezes até mais barato do que o milho in natura, né? Quando a gente fala em alimentação in natura ou minimamente processado, a gente recomenda que se compre frutas e verduras da época, né? Que são as mais em conta, são as mais baratas, né? A gente orienta que, assim, aproveite a safra dos alimentos onde eles estão mais baratos para serem comprados, né? Atualmente a gente precisa enfatizar a compra, né, do mercado local, onde a gente, né, circula, ajudando pelo menos e principalmente esses microempresários que nessa crise estão aí com dificuldade de venda. Bom, então falamos um pouquinho sobre esses tipos de alimentos, o que a gente precisa colocar na nossa alimentação, né? Alimentos, então, retomando, alimentos in natura ou minimamente processados, né? E evitar, de qualquer forma, os ultraprocessados. Vocês vão ver que, assim, em casa agora dá tempo de fazer, né, uma salada, dá tempo de fazer uma salada de frutas, né, ao invés de comer uma sobremesa ultraprocessada, tá? E aqui a gente fala um pouquinho sobre a compra desses alimentos, né? Elas devem ser sempre planejadas para se usar o dinheiro disponível da melhor forma possível, né? Então, nesses tempos aí de confinamento, a gente acaba, né, quem comia fora agora está comendo em casa, né? Precisa ir ao mercado, então precisa também, e as pessoas que estão com essa dificuldade de compra, né, hoje. Então, é melhor fazer esse planejamento. Então, para garantir alimento suficiente para todos os moradores da casa para um determinado período, tá? Evitar desperdício de alimentos e comer comida de verdade, ao invés de alimentos ultraprocessados. Então, antes de sair de casa, a gente orienta que se confira o orçamento familiar e o dinheiro disponível para essa compra de alimentos, né? Então, realmente fazer um planejamento, isso é muito importante. Verificar o que ainda tem em casa e fazer uma lista do que precisa comprar para o período definido. Então, realmente dar uma olhadinha na geladeira, na despensa e ver o que realmente se precisa comprar, né? Então, complementar o que se tem em casa, né? Hoje a gente fala, e dito isso, apenas uma pessoa precisa, é necessário que vá ao mercado, né? Não precisa ir toda a família, tá? Então, faça uma lista, veja o que tem na geladeira, veja o que tem na despensa para comprar exatamente aquilo que é para a semana, tá? Lembrando-se que preferir incluir na lista os alimentos mais saudáveis, já citados. Bom, para fazer comida de verdade, né? Alimentos in natura e minimamente processados. E evitar incluir aqueles que não são saudáveis, ultraprocessados. Ao escolher os alimentos frescos, preferir os que estiverem na safra, né? Como eu já havia dito, pois são mais baratos e saborosos. E aqueles que duram mais tempo, como algumas hortaliças, né? As batatas, cenoura, chuchu, maçã, laranja, entre outros, que são hortifruti que duram mais, né? Se possuir geladeira, né, com compartimento de congelador, considerar que poderá congelar alguns alimentos. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de armazenamento, né, de alimentos. Bom, ainda antes de sair de casa, sempre que possível, preferir fazer as compras nos pequenos comércios locais para ajudar a mantê-los, né? Nesse momento é muito importante a gente também contribuir para isso, tá? Aquele mercadinho, aquele produtor que você tem perto da sua casa, claro, hoje não está podendo fazer feira livre, mas se você sabe que ele vende, vai lá comprar, né? Fazer com que eles consigam vender a sua produção, tá? De alimentos frescos em feiras, onde os preços costumam ser melhores, e para ajudar os feirantes e os pequenos produtores. No dia de promoção de produtos que esteja mais precisando, como o dia das carnes, dia dos cereais, então alguns mercados fazem esse tipo, né, de dias, né, de promoções, tá? Preferir fazer as compras em locais que cuidem bem da higiene e de qualidade dos produtos vendidos. Isso é muito importante, não só nesse momento de coronavírus, né? Os estabelecimentos onde a gente faz as compras, eles precisam ter um padrão de higiene bem adequado. Definir, de preferência, apenas uma pessoa para fazer as compras, não levar idosos nem crianças,
Então, isso é muito importante nesse momento que a gente vive. Além dos riscos do Covid, a dificuldade em dizer não às crianças pode levar a compras de supérfluos, né? Quem tem criança sabe disso, né? E aumentando assim o gasto da nossa compra. Preferir os horários em que locais provavelmente estejam mais vazios, tá? Então, preferir esses horários, observar que tipo de horário o mercado vai estar mais tranquilo, tá? Para não ter uma circulação maior de pessoas. E se possui sacolas de compras próprias, preferir levá-las, né? Então, hoje, quando a gente retorna da rua, a gente precisa higienizar tudo, né? Então, uma forma de facilitar isso é levando aquelas ecobags, né? Ou o seu carrinho de compra para o mercado, porque aí você tem, né, menos superfícies, menos coisas para você poder estar higienizando. Eu já fiz isso. Bom, aí, né, diante disso tudo, o que a gente precisa planejar? Então, o planejamento é fundamental. Então, planejar as refeições contribui para a manutenção de uma rotina alimentar adequada e saudável, já que ter sempre comida de verdade ao alcance ajuda a evitar ultraprocessados, tá? Então, sempre tivendo, se a gente tiver frutas, né, verduras, legumes e alimentos processados, né, aqueles embaladinhos, a gente evita o uso, o consumo de ultraprocessados. Também é importante ficar atento em relação ao consumo excessivo de alimentos, ao comportamento sedentário e ao estresse emocional. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? Em tempos de isolamento social, né? A gente precisa cuidar realmente da quantidade de alimentação que a gente vai ter, tá? Então, aqui a gente apresenta, né, mais uma vez, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele foi editado pelo Ministério da Saúde. Ele traz orientações práticas para cada uma das principais refeições. Café da manhã, almoço, jantar, alguma sugestão de lanches também, oferecendo dicas variadas que levem em consideração a cultura e características alimentares regionais, tá? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é um guia que ele não foi feito só para profissionais de saúde, ele foi feito realmente para a população, né? Então, todo mundo deveria ter acesso. No final, aqui a gente tem o link dele, então podem acessar pelo Ministério da Saúde também, ou jogar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira, baixá-lo e fazer uso dele, né? Ele tem várias orientações e que podem contribuir para a alimentação da sua família. Bom, aqui um exemplo de cardápio, né? Café da manhã, almoço e jantar. A gente tem aqui café da manhã, né? Um café com leite, tapioca e banana. Outro, café com leite, pão de queijo e mamão. No almoço nós temos ali o arroz, feijão, ele vem presente dentro dessa refeição. No jantar também. Então aqui são exemplos de cardápio que a gente pode estar utilizando para o nosso planejamento de compras, né? Então, ver o que tem em casa, né? Observando que todos os pratos são bem coloridos, tá? Então, isso aqui é um exemplo de cardápio que a gente pode estar seguindo. O que não foge muito do nosso dia a dia. Bom, a gente precisa ter alguns cuidados nos locais de compra, tá? Até para a gente poder não exagerar. Então, ser fiel à nossa lista de compras, isso é muito importante, né? Ir com uma listinha de compra, como a gente já falou, para a gente não fugir do nosso orçamento. Evitar passar nos setores de produtos que não estão na lista para não comprar extras, né? Então, outra coisa que eu acrescento aqui é não ir ao mercado com fome. Porque quando a gente vai ao mercado com fome, a gente acaba comprando várias outras coisas que a gente não tinha necessidade, até por conta de estar com fome, né? Então, ser fiel à lista de compras, né, é muito importante. Bom, ficar atento aos alimentos nas prateleiras mais altas e mais baixas. Na maioria dos casos, são os mais baratos, né? A gente tende também a dizer que o que está na altura dos nossos olhos é aqueles alimentos, principalmente são os ultraprocessados, né? E de preços mais elevados. Conferir o preço dos produtos antes de escolher a marca, né? Então, essas embalagens de mini atacado, né? Então, geralmente fazer essa divisão do preço, né? Para saber a vantagem de comprar. Eu estou falando isso principalmente para famílias numerosas, né? Que a gente sabe que tem que comprar uma quantidade maior de comida. Então, fazer essas contas também é importante.
Alguns mercados já colocam o preço por litro, por quilo, para facilitar essa comparação. Então, tem que prestar muita atenção nisso, né? Há mercados que, às vezes, a gente olha, vê o preço barato, mas é por 100 gramas, não é pelo quilo, né? Então, a gente precisa observar isso, tá? São pegadinhas que a gente precisa tomar cuidado. Ter cuidado com produtos perto do caixa. Ali, eles estão ali para fazer os clientes gastarem mais dinheiro antes de sair e costumam não ser alimentos saudáveis, né? Todo mundo já observou, quando a gente passa perto dos caixas ali, tem o quê? Chocolate, salgadinho, refrigerantes, né? E aí você já está indo para casa, às vezes está com fome, ainda vai passar em algum outro lugar e você acaba pegando um alimento daquele ali. Então, eles são chamarizes mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado, se policiar nisso, tá? E, importante também, manter a distância das pessoas. Não leve as mãos ao rosto antes de lavar, tá? Então, eu tenho ido ao mercado, eu tenho observado que realmente as pessoas têm feito esse distanciamento mesmo, né? Mas você também precisa fazer a sua parte também e também chamar a atenção de alguém que não faça, tá? Bom, chegou, comprou, foi ao mercado, tomou todos os cuidados lá no mercado, passou álcool gel, né, na entrada e na saída. Quando você chegar em casa com suas compras, o que você pode fazer, né? Então, principalmente, tira os calçados antes de entrar. Então, essa é uma rotina que se tem que fazer hoje, principalmente quem mora com várias pessoas em casa, né? Principalmente, todo mundo precisa fazer, mas principalmente porque você está voltando da rua, tá? Tira os calçados. Hoje, a gente fala de uma área suja, né? Logo na entrada da casa. Quem mora em apartamento, delimitar uma entrada, na entrada da casa, uma área suja, né? Onde você vai fazer esses procedimentos. Quem mora em casa, que pode ter essa facilidade, né? A porta dos fundos, enfim. Cada um pode estar organizando da melhor forma possível essa zona suja em casa, né? Então, tira os calçados antes de entrar em casa, evitar contato com as pessoas e objetos da casa antes de lavar as mãos ou tomar banho, tá? Então, isso é essencial. Troca de roupa, tome banho, tá? Essa roupa, de preferência, ela vai num saco plástico, ali nessa zona suja que você vai delimitar na sua casa, tá? E depois você vai proceder à lavagem dela. Higiene também tudo que trouxe da rua, né? Então, coloca nessa região suja ali e vai higienizando. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Além de ser transmitido pelo contato direto entre as pessoas, podemos ter contato com o coronavírus através de objetos, utensílios e superfícies que tenham sido contaminados por outras pessoas. Então, há ainda estudos, né, ainda já tem publicações a respeito disso, de quanto tempo o coronavírus permanece em algumas superfícies, né? Nós não vamos falar disso aqui nesse momento, mas há esses estudos e há essa comprovação. Então, esses cuidados devem ser realmente tomados. O coronavírus pode permanecer vivo por horas ou até dias nesses tipos de locais. Isso continua sendo estudado, né? Então, assim, há muita especulação a respeito disso, né? Então, se você quiser alguma informação bem precisa, tem os sites do Ministério da Saúde, Fiocruz, OMS, que podem estar informando dessa maneira. Mas a gente sabe que ele permanece vivo sim, né? Ainda não sabemos definitivamente por quanto tempo, mas em algumas superfícies. Por isso, os cuidados de higiene são tão importantes, né? Esse infográfico aqui, né, feito pela Fiocruz, aqui está resumidinho, mais ou menos o que a gente falou aqui. Tirar os sapatos antes de entrar, lavar bem as mãos e tomar banho antes de ter contato com seus familiares, colocar a roupa que usou em sacos ou cestos de roupa, essas roupas devem ser lavadas logo em seguida, né? Limpar o celular e os óculos com sabão e água ou álcool, né? Quem usa óculos, ou óculos de sol também, que você acabou de sair de casa e retornou, tá? E deixar a bolsa, carteira, chaves, tudo numa caixa, né? Na porta de entrada ou numa cadeira. Então, assim, é muito importante que você faça essa delimitação dessa zona limpa e zona suja, né? Principalmente para você fazer esses procedimentos. Isso é muito importante, senão vai estar levando o vírus para dentro da sua casa, tá? Bom, aí quando chega em casa com as compras, água e sabão são os nossos grandes aliados para a higiene das mãos, das superfícies e dos objetos, né? A gente utiliza álcool na forma de gel ou líquido, né? Eu tenho aqui esse aqui, meu álcool em gel, que eu estou utilizando, eu levo dentro da minha bolsa para tudo quanto é lugar, né? E temos aqui também álcool em gel, né? Então, para tudo quanto é lugar. Hoje, em cada bolsa minha, dentro
na minha mesa de trabalho, né, tem um álcool gel que hoje a gente não pode ficar sem. Ele andou escasso no início da pandemia, mas agora a gente consegue encontrar ele com muita facilidade, né? Os mercados já têm para vender. Então, álcool na forma de gel líquido, também em 70%. Temos ainda água sanitária, hipoclorito de sódio, que não pode ser utilizado na nossa higiene pessoal, mas serve para a limpeza geral da casa e objetos e higiene de embalagens e de alimentos. A água sanitária é acessível, barata e capaz de eliminar não só o coronavírus, como outros vírus e bactérias, tá? Então, utilizar esse tipo de sanitizante. Para higienização de alimentos, a gente tem a solução clorada, né? Que hoje vocês podem ter acesso a várias informações. Essa aqui é da Anvisa. Solução clorada é uma colher de sopa de água sanitária, né? Para cada litro de água, tá? Então, a gente deve lavar bem os alimentos primeiro, né? Todas as frutas, verduras e legumes, tá? E em seguida deixá-los em molho por 10 minutos nessa solução clorada. Depois desses 10 minutos, enxaguar, deixar escorrer e armazenar para ser consumido, tá? Então, aqui para higienização de frutas, verduras e legumes, tá? A higienização de embalagens e superfícies. Bom, se for possível, descarte as embalagens dos alimentos e guarde-os em recipientes limpos, tipo colocar feijão, arroz, macarrão em potes fechados. Tem gente que já tem esse hábito, né? Mas se você quiser guardar no pacote mesmo, né, a gente precisa fazer essa higienização. As latas e algumas embalagens de plástico podem ser lavadas com água e sabão. Para higienizar as embalagens dos alimentos, que não podem ser lavadas, superfícies de objetos, use a solução clorada mais forte, descrita abaixo. A solução clorada anterior, ela é própria para alimentos que você vai consumir in natura, e essa aqui para embalagens e superfícies, né? Então, é uma medida de água sanitária, observando que a água sanitária ela tem que ter uma concentração de cloro de 2 a 2,5, tá? Ela não pode ter perfume, ok? E, então, uma medida de água sanitária para 3 medidas de água. Essa solução ela pode ser guardada e deve ser em um frasco escuro e bem tampado, longe do alcance das crianças, tá? Para que não haja nenhum acidente doméstico. Não guardar em garrafas PETs ou outras transparentes, porque com contato com a luz ela perde a sua propriedade, né? Perde o efeito. Para facilitar o uso, use um borrifador, use um pano limpo para passar a solução nos locais necessários, depois lave o pano, tá? E deixe esse pano exclusivamente para fazer essa higienização. Ela pode ser usada em embalagens, maçanetas, bolsas, sacolas, chaves, mesas, controle remoto, celular, calçados, ferramentas de trabalhos e outros objetos, tá? No calçado que você chegou, enfim. Mas cuidado e atenção. Não usar água sanitária nas mãos ou no corpo, tá? Tem gente que também tem uma certa alergia, então, principalmente usar a luva, tá? Use sempre água e sabão no corpo e nas mãos. Não comprar água sanitária caseira, ela não faz o efeito desejado de matar vírus e as bactérias, tá? A água sanitária adequada tem concentração de cloro 2 a 2,5% e tem registro do Ministério da Saúde, sempre conferir no rótulo, tá? Nem toda água sanitária que vende no mercado, ela tem essa concentração, tá? Água sanitária com perfume não serve para higienizar alimentos. Deixar fora do alcance das crianças produtos de limpeza, né? Que isso a gente já faz praticamente, tá? Mas então, sempre observar, principalmente a concentração de cloro na água sanitária que a gente está adquirindo, ok? Isso é muito importante. E evitar essas com perfume. Bom, prepare e armazenamento dos alimentos. Os cuidados com a limpeza das mãos e de toda a cozinha sempre são necessários. Isso já é praxe, né? Então, a cozinha, quando a gente chega na cozinha, a gente precisa realmente ter essa higiene, tá? Água, sabão e as soluções de água sanitária já explicadas são os produtos indicados para o dia a dia na cozinha. Preste atenção, vinagre e limão não mata vírus, ok? Então, eles servem só para temperar os nossos alimentos, principalmente as saladas, ok? Tenha também esses outros cuidados para evitar doenças transmitidas por alimentos e o desperdício. Primeiro, verificar prazos de validade e consumir primeiro os alimentos que estão mais perto de vencer, assim como as frutas e legumes mais maduros.
Então, sempre que for adquirir algum alimento in natura, nunca comprar ele muito maduro, para que ele tenha uma durabilidade maior na sua casa. Não desperdiçar e aproveitar talos, folhas e até casca nas preparações, né? Tipo, fazer um omelete, uma sopa, enfim, utilizar a sua criatividade. Aproveitar a água do cozimento dos legumes para preparar caldos, sopas ou cozinhar o arroz, por exemplo, tá? São técnicas que a gente utiliza, né, para estar aproveitando tudo da melhor maneira possível. Assar vários pratos de uma vez no forno também ajuda na economia do gás. Não deixar a comida em cima do fogão o dia todo, ok? Após cozinhar, esperar esfriar e guardar na geladeira. Não ultrapassar 2 horas de espera em cima do fogão, certo? Guardar logo a comida que sobrou após todos terminarem uma refeição na geladeira. Sempre verificar se tem algum alimento ou sobra de alimento esquecido dentro da geladeira e aproveitá-lo. Reaproveitar sobras de preparações do dia anterior, tipo um resto de legumes cozidos em uma sopa, fazer uma torrada com pão amanhecido. Isso são formas da gente também não ter desperdício. Envolver todos na divisão de tarefas. Aproveitando que está todo mundo em casa, né? Fazendo aí o isolamento social, em quarentena. Então, homens, mulheres, todas as idades, claro, com limitações para crianças e idosos, mas todo mundo pode participar desse momento, tá? Não só lavando a louça, mas também ajudando na preparação, tá? Então, comida de verdade tem memória e afeto. Então, aquela receitinha que você tem da sua avó, da sua mãe, uma receita de família, né? Vamos chamar todo mundo para fazer todo mundo junto. Isso é muito bacana, que envolve todo mundo, ocupa todo mundo, né? E aí fica uma linda refeição feita a várias mãos. Bom, armazenamento dos alimentos, ainda falando deles, uma outra maneira de evitar o desperdício e as idas desnecessárias ao mercado é cuidando do armazenamento dos alimentos. Aquilo que eu falei, comprar alimentos, né, principalmente in natura, não tão maduros. Hortaliças e preparações caseiras têm maior durabilidade quando refrigerados ou congelados. A medida ainda garante mais praticidade no dia a dia. Mas, antes de tudo, faça uma higienização adequada de todos eles, inclusive dos que vêm em embalagem. Bom, então aqui eu cito algum tempo de armazenamento de alimentos, tá? Para a gente poder estar aproveitando também aquela alimentação que a gente já fez. Na geladeira, aqui tem carnes cruas, né? Na geladeira, naquela parte de baixo, em até 3 dias. Pescados cozidos 1 dia, carnes cruas temperadas 1 dia. Demais carnes cozidas e comida pronta 3 dias na geladeira. Então, esse é o prazo. No congelador, né? Na porta interna, quando tem aquela geladeira com congelador dentro, tá? Comidas caseiras prontas por até 10 dias. Se o freezer for separado, né? For aquela geladeira com freezer separado, comidas caseiras prontas por 30 dias e carnes cruas por 10 dias, né? Então, você pode estar comprando uma quantidade de alimentos, né? Maior, como carnes, por exemplo, respeitando esses dias aqui também de armazenamento. Uma boa forma, né, de armazenar e de você ter comida também. Então, de repente, você tem uma fruta, uma verdura, alguma coisa que esteja perdendo, você pode fazer uma preparação e congelá-la e depois consumi-la mais para frente. Bom, não se esquecendo também, né, que uma das coisas também que a gente precisa se preocupar é a nossa hidratação diária. E, né, diante do coronavírus, isso não mudou. Então, a gestão de água é importante para a hidratação, assim, conforme indica o Guia Alimentar, é fundamental a sua gestão frequente e regular, né? Vou até beber um pouco aqui, que estou falando muito. Não vale substituir por refresco, refrigerantes, bebidas lácteas, bebidas açucaradas em geral. Isso é muito importante. Água é água mesmo quando a gente fala de hidratação, ok? Então, assim, eu bebi tanto de suco. Não, é água mesmo, tá? Então, água de boa qualidade. Filtrada, fervida, mineral, uma água de uma boa procedência. Ficar atento aos primeiros sinais de sede e satisfazer imediatamente a necessidade do seu organismo, né? Então, a gente tem que criar hábitos de beber, né? A gente tem, como qualquer outro alimento, a água, a gente precisa ingerir uma quantidade por dia, né? A idade e o peso da pessoa são alguns fatores, a atividade física, o clima, né? A gente vive aqui no Mato Grosso num clima muito quente, né? Então, para alguns, a ingestão de 2 litros de água por dia pode ser suficiente,
ok? Mas você também vai vendo a sua necessidade. Então, hidratação é muito importante e fundamental. Principalmente até para manter, né, nossa condição mais saudável mesmo, ok? O organismo funcione melhor, né? E aqui, os 10 passos para uma alimentação saudável, que eles estão no guia, que dá uma resumida muito boa naquilo que eu venho falando, tá? Então, são os 10 passos que a gente precisa seguir e a gente vai ter uma alimentação adequada e saudável sempre. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, a gente falou um pouquinho disso aqui, né? Utilizar óleos, gorduras e sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, esse é o segundo passo. Limitar o consumo de alimentos processados, a gente também, né, enfatizou isso. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, diria até mais, né? Não consumi-los. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Então, vamos aproveitar um desses passos aí, e que está no guia, ele fala sobre a comensalidade. Né? A comensalidade é aquela questão de sentar à mesa com sua família. Aproveite nesse momento e retome esse hábito, né, de sentar à mesa para fazer as refeições com a família. Tá? Então, assim, chame as crianças, né, senta todo mundo, se alimenta, mesmo que seja para tomar um cafezinho. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, né, principalmente feiras, sacolões, hortifrutis. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, é aquilo que a gente falou, convidar toda a família para estar participando durante o preparo das refeições, resgatar aquela receita familiar, né, que traz essa afetividade. Planejar o uso de tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, então a questão da comensalidade, de sentar à mesa, para degustar, para apreciar a sua refeição. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, tá? Quem come fora, né? Hoje a gente já não está comendo tanto, né? Mas quando come fora, dá preferência para isso, ambientes e estabelecimentos que têm uma higienização segura. E o 10º, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Né? Isso é muito importante, porque a gente vive hoje numa era de fake news, né? E a gente tem muitas informações, muitas pessoas que se dizem especialistas, né? A gente tem, né, a internet aí dentro da nossa casa, na nossa mão, nos nossos smartphones, e a gente recebe várias informações que muitas das vezes não são fidedignas. Então, sempre procure uma boa fonte de informação. Não só para alimentação e nutrição, mas para qualquer outra informação, né? Hoje, principalmente em tempos de coronavírus. Bom, muitas pessoas hoje falam, né, perguntam também, eu tenho lido bastante coisas a respeito, sobre a imunidade, né? O que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade, né? E principalmente agora para combater, né, ou prevenir o coronavírus, né? Então, como a gente já havia dito, não há alimentos superpoderosos para que tenham essa capacidade, né? A gente tem aí vários cientistas trabalhando para encontrar não só uma vacina, mas medicamentos que minimizem, né, os efeitos do coronavírus, principalmente nas pessoas com doenças crônicas, né, que são e as pessoas do grupo de risco, idosos e com doenças crônicas, tá? Então, não há estudo científico sobre o efeito dos alimentos na infecção por coronavírus, nem qualquer outro vírus ou bactérias, tá? Mas alguns nutrientes podem dar suporte à nossa imunidade em qualquer período, não só diante do coronavírus, né? Então, minha imunidade está baixa, está alta. Não, a imunidade, ela normal, ou ela está baixa por algum aspecto do fisiológico, né? E isso só quem pode estar corrigindo é seu médico, seu nutricionista, tá? Então, não há uma fórmula mágica, né, para a gente poder, não, eu vou comer isso que vai evitar que a gente tenha o coronavírus. Não existe isso, ok? Então, o que pode dar suporte à nossa imunidade são essas o que eu vou listar aqui agora, tá?
Vitamina D, né, através de peixe, ovos, e exposição solar, né? Então, todo dia de manhã, principalmente, né, no início da manhã, no final da tarde, tomar o solzinho da manhã, como a gente faz com as crianças também, né? Então, assim, tá ali a janela, mora em apartamento, não tem uma sacada, né, que pegue sol, então se refletiu na janela, vai lá na janela, abre a janela e se expõe ao sol, tá? Então, principalmente, né, se puder colocar um biquíni, alguma coisa que exponha mais as partes do corpo, tá? Então, isso também é uma forma da gente poder estar repondo essa vitamina D, tá? Não há milagres nisso, né? Ela vai ajudar a nossa imunidade a se manter na normalidade, ok? Vitamina E, através de azeite de oliva, extra virgem, castanhas, avelãs, sementes de girassol, abacate. A vitamina A, através de cenoura, batata doce, folhas de brócolis, manga, couve. Vitamina C também, que é uma, né, hoje todo mundo fala, vamos tomar vitamina C e tudo mais. Sim, vitamina C é importante em todos os processos da nossa vida, tá? Então, ela não é também a vitamina milagrosa para não termos coronavírus, né? O coronavírus a gente tem que evitar fazendo o quê? Isolamento social, distanciamento, uso de máscara, né? Isso sim a gente consegue evitar. Tenhamos, né? Não só coronavírus, mas qualquer outra infecção. Então, vitamina C através de kiwi, goiaba, brócolis, frutas cítricas, vermelhas, talos de couve, ou seja, a vitamina C também não precisa ser aquela vitamina efervescente que a gente compra na farmácia. Apenas uma laranja por dia já supre a nossa necessidade diária de vitamina C, tá? Então, a gente pode ter um limão, então uma própria laranja. Então, assim, o que você tem em casa, você pode estar suprindo essas necessidades sem ter que gastar dinheiro na farmácia. Zinco, através de sementes, castanhas, amêndoas, cereais, degraus, casca de tangerina, né? O ômega 3, peixes, castanhas, amêndoas, compostos bioativos, tá? Que são antioxidantes e anti-inflamatórios, frutas, verduras, legumes e sementes em geral, prebióticos, tá? Para o intestino funcionar super bem, a saúde do intestino agradece, ervas e especiarias, gengibre, cúrcuma. Lembrando que um único alimento ou nutriente não tem esse efeito, e sim que é preciso ter uma alimentação equilibrada, mais estilo de vida saudável. Então, assim, não adianta eu tomar muita vitamina A, muita vitamina E, né? Então, assim, é um conjunto de tudo isso que está agregado numa alimentação adequada e saudável, né? Comida de verdade, que a gente vai obter tudo isso junto, que vai ajudar a nossa imunidade ser normalizada. Nesse momento de fazermos alguma coisa para isso. Então, é mantermos nossa alimentação o mais saudável possível. Bom, seguimos agora com algumas orientações importantes, falamos um pouquinho, né, sobre alimentação adequada e saudável. Falar e falar e falar, né, principalmente de alimentos minimamente processados em natura, tá? E agora a gente vai fazer algumas orientações importantes, né? Então, nós já vimos como que é importante ter uma alimentação adequada e saudável, tá? Comida caseira, né? A gente produzir a nossa própria comida, comprar alimentos frescos, né? Como armazená-los. E algumas medidas de proteção que a OMS também, né, vem falando maciçamente, que é lavar as mãos frequentemente, evitar aglomerações e muito contato pessoal. Então, assim, algumas pessoas não estão levando isso a sério, e isso é muito importante, né? Isso é primordial nesse momento. Proteger boca e nariz ao espirrar, tossir, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos pessoais e buscar ajuda médica se necessário. Essa questão de compartilhamento de objetos pessoais, eu faço aqui um adendo. As pessoas que estão em isolamento social com suas famílias, né, com mais pessoas em casa, evitem também de compartilhar os mesmos objetos, tá? Então, sempre ter esse cuidado. Mesmo que a gente saiba
não, né, que não estão ali, que estão convivendo juntos, né? Mas é muito importante enfatizar isso, tá? Então, a gente tem aqui combate não só o coronavírus, tá? Então, assim, uma dieta balanceada, que a gente já falou bastante, né? Dos alimentos que a gente precisa incluir, fazer comida de verdade, né? A comida do dia a dia mesmo. Hidratação adequada, o ideal é entre 2 a 3 litros de água por dia. Prática de atividade física, né? Moderada, regularmente no mínimo 30 minutos ao dia, durante 3 vezes por semana, tá? Como é que eu vou fazer minhas atividades se eu não posso sair, né? Os parques estão fechados. Então, assim, hoje há várias lives, né? No YouTube, principalmente, que alongamento, sua yoga, você pode fazer dentro de casa, tá? Se puder, com muita segurança, né, e com muito cuidado, dar uma caminhada no seu condomínio, né? Então, assim, fazer algum tipo de exercício, algum alongamento, alguma coisa, pelo menos 30 minutos ao dia, tá? Controle do estresse, né? Isso é muito importante, a gente tem ouvido alguns relatos também em relação a isso. Então, separe um tempo para realizar atividades prazerosas e relaxantes, tá? Então, assim, não ficar muito ligado na televisão, nas notícias, né? Dar um tempo um pouco para isso, que a gente é bombardeado o dia inteiro com notícias a respeito do que está acontecendo. Sim, é preciso saber, mas a gente precisa fazer outras coisas que a gente consiga controlar esse estresse, né? Ouvir uma música, a música que você gosta, que você prefere, ler um bom livro. Outra coisa também é um sono de qualidade, né? Para crianças indicados seria em torno de 9 a 11 horas por noite, para adolescentes em média 10 horas e adultos de 7 a 8 horas. Então, um bom sono também, ele contribui para essa questão da nossa imunidade, ok? Então, dormir bem, né? Confortavelmente, também ter uma qualidade de sono, isso vai permitir um ar adequado. E evitar fumo e bebida alcoólica, tá? Os fumantes também estão no grupo de risco, né? Eles têm um risco muito grande e seria uma boa hora de pensar em parar de fumar, né? E bebida alcoólica, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, tá? Que ela pode também estar contribuindo nessa baixa da nossa imunidade. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho também, como não deixaria de falar, hoje a questão é sobre alimentação e nutrição, mas a gente tem que falar também no uso de máscaras, né? Então, desde o dia 13, aqui no Mato Grosso, pelo decreto governamental, é obrigatório o uso de máscaras, né? As máscaras caseiras e tudo mais, né? Nós temos visto aí pelo Brasil que esses EPIs estão em falta para os profissionais de saúde, esperamos que isso se regularize o mais rápido possível, mas na população em geral, né, podemos estar utilizando a máscara caseira, tá? Então, aqui tem algumas sempre em lugares confiáveis, como o Ministério da Saúde, OMS, Anvisa, tá? A máscara, ela é individual, tá? É preciso dizer que a máscara, ela é individual, não pode ser dividida com ninguém, nem tem que ter a sua máscara, ou máscaras, pelo menos 2 por pessoa, tá? Então, não toque, enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique assustado ajustando a máscara na rua, a gente sabe que quando a gente coloca a máscara, começa a coçar nariz, boca e tudo mais, né? Então, assim, isso é uma questão de costume mesmo, ok? Bom, quanto tempo ela dura? A máscara deve ser usada por cerca de 2 horas, depois desse tempo é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos um par de máscaras, né? Quando você sair, você vai com a sua e leva sempre uma na bolsa. Essas máscaras caseiras, elas devem ter uma barreira física, né? Elas são a barreira física para o vírus, por isso é preciso que ela tenha pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face, elas têm que ser duplas, elásticos ou tiras. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca.
Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz, e não restarão espaços no rosto. Reserve uma sacola, use a máscara sempre que precisar sair de casa, saia sempre com pelo menos uma reserva e leve a sacola para guardar a máscara suja quando precisar trocar. Então, quando você for trocar a sua máscara, seja no trabalho, seja na rua, sempre leve uma sacolinha dentro da sua bolsa. Coloque a máscara dentro, a máscara suja, e amarre bem essa sacolinha. Para fazer essa lavagem, faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária por 30 minutos, tá? Então, tem umas máscaras caseiras que elas podem desbotar, então água e sabão é eficaz também nesse momento. Então, a proporção da diluição a ser utilizada é de uma parte de água sanitária para 5 partes de água, por exemplo, tá? 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue com água corrente e lavar com água e sabão. A máscara deve estar seca para sua reutilização. Após secagem da máscara, utilize passar ferro quente e acondicionar em saco plástico, né? Então, o descarte a máscara sempre que apresentar sinais de deteriorização ou funcionalidade comprometida, ok? Então, aqui, eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho uma coleçãozinha de máscaras, né? Então, essas máscaras aqui eu levo, sempre vou trabalhar com uma. Hoje eu não estou de máscara porque eu estou em casa. Meus colegas que estão trabalhando estão todos de máscara, né? Então, chegando no meio do dia, geralmente eu troco, né? E aí, chegando em casa, eu faço a higienização conforme preconizado. Tá? Aqui, seguimos com 10 recomendações para uso da máscara caseira, né? Essa de tecido caseiro. Então, usar no mínimo por 2 horas, especialmente para ir ao supermercado, farmácia ou similar, ou ir trabalhar, né? Trocar a máscara sempre que ela parecer úmida, tá? Então, isso é muito importante. Nunca compartilhar a sua máscara e mantenha a máscara cobrindo todo o nariz e a boca, tá? Isso é muito importante, né? A gente vê muito na rua as pessoas com a máscara somente na boca. Não, importante também o nariz principalmente, ok? Evitar tocar na máscara durante o uso. Se precisar fazer ajuste, faça pela presilha laterais, ou seja, né? Pegar pelo elástico. Tem uma máscara ou mais de reserva, como eu já havia falado. Então, lavar a mão antes de retirar e colocar a máscara. Isso é muito importante. Puxa sempre pela parte que prende na orelha, pelo elástico. Incline a cabeça para frente, o corpo para frente, ao retirar a máscara, evitando contato na parte externa do seu rosto, tá? Então, aqui, isso aqui é muito importante, principalmente se você está no seu trabalho e você precisa retirar a sua máscara para se alimentar, né, ou para trocá-la. Então, esses são os mesmos procedimentos. Lavar a mão antes, se não tem como lavar com água e sabão, utilizar o álcool gel. E depois que colocá-la, faz os ajustes e também faz a higienização. E aí, chegou em casa, coloque a máscara numa solução de desinfecção, como a gente já falou, né? Coloque numa sacola plástica, claro, quando você trouxe ela da rua, e se você for descartá-la, coloque ela sempre num saco plástico antes de colocar no lixo, tá? O processo de desinfecção é aquele já ensinado, tá? Então, pelo menos 500 ml para uma colher de sopa de 500 ml de água, uma colher de sopa de água sanitária, enxaguar bem, colocar para secar, de preferência só passar o ferro e depois ela está pronta para o uso, né? Então, essas máscaras, elas podem ser reutilizadas, né? Eu tenho várias aqui, né? Então, a gente, né, sempre coloca dessa forma, ok? Utilizando, né? Aqui, para retirá-la para qualquer outra funcionalidade, você retira e coloca dentro do saco plástico e leva para sua casa. Se você vai reutilizar aquela, está ali no trabalho, vai querer comer, deixa sempre o saquinho plástico perto de você, coloca ela ali dentro, faz a higienização das mãos, faz o que você precisa fazer, se alimentar, enfim, depois higieniza a mão, coloca ela novamente, se ela ainda tiver para condições de uso, senão pode trocá-las, tá? Então, a máscara é muito importante, gente. Esse infográfico aqui, ele fala muito bem dessa questão da probabilidade de contágio, né?
Então, assim, quando ninguém usa máscara, a probabilidade de contágio é muito alta. Quando uma das pessoas usa, ainda é alta. Quando uma pessoa, né, quando a pessoa que não está doente usa, que está doente não usa, é alta. Quando a pessoa que está doente usa, o contágio é médio. Quando quem está doente, quem não está doente, usam a máscara, é muito baixo. E a gente hoje não sabe, né? A gente não sabe quem está doente, né? Tem pessoas muito assintomáticas que estão aí convivendo com a gente, com todo mundo. Eu, por exemplo, posso ser assintomática, né? E eu não posso colocar em risco as pessoas que estão trabalhando comigo, tá? Então, isso é muito importante, tá? O uso de máscara, ela é obrigatória, né? Agora, vários estados, várias cidades do Brasil o uso é obrigatório por decreto governamental, e a gente precisa fazer isso não só porque é obrigação, mas principalmente para cuidar de você e do outro, né? E para que isso passe, que a gente passe por isso de uma forma menos traumática. Ok? Bom, aqui a gente segue também fazendo algumas orientações sobre como fazer asepsia com álcool em gel, né? Então, essa é muito importante. Quando você está na rua, você não tem a possibilidade de estar lavando a mão com água e sabão, então a gente utiliza o álcool em gel, tá? Então, aplicar uma camada suficiente para a preparação alcoólica em uma das mãos, ele pode ser o álcool em gel ou o álcool líquido 70%, tá? O álcool em gel, ele é mais hidratante, né? Ele não resseca tanto a mão, tá? Mas se tiver o líquido também, já serve. Aplique a quantidade suficiente na preparação alcoólica em uma das mãos e a mão em concha para cobrir toda a superfície da mão, tá? Então, faça a fricção das palmas das mãos entre si. Aqui, a fricção da palma direita por cima, né, da outra, dessa forma. Friccionar entre os dedos. Aqui, fazer a fricção em concha, né, para a gente poder tocar as unhas, né, embaixo das unhas. Friccionar o polegar esquerdo, depois o polegar direito. Não esquecer da palma da mão, tá? E quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras, tá? Esse procedimento dura em média de 20 a 30 segundos, tá? Então é super fácil de fazer. Tá? E o álcool gel, ele tem essa facilidade, ou o álcool líquido 70%. Aqui, como higienizar as mãos com água e sabão, né? Também abre a torneira, né? Primeiro molha as mãos, depois pega o sabonete, faça a fricção nas mãos. É praticamente o mesmo procedimento com o álcool em gel, né? Só que esse procedimento dura um pouquinho mais, é de 40 a 60 segundos, tá? Vamos ter cuidado com o desperdício da água. Quando for fechar a torneira, né, pode passar um pouquinho do sabão também na torneira e depois lavar essa torneira, tá? Ou então, seca a mão, pega um papel, fecha a torneira também, tá? Então, evitando também, assim, o desperdício de água. Esses são procedimentos que a gente tem que ter na nossa vida diária, né? Não só agora no momento do coronavírus, mas agora principalmente, tá? Então, assim, que a gente, né, está sujeito a tudo, né? Então, por exemplo, a gente vai de casa para o trabalho e a gente pega em várias superfícies, né? E isso é muito importante. Então, a gente não pode ter essa mão, né, suja, né? E evitar colocar a mão na máscara, na boca, no nariz, nos olhos principalmente. Bom, aqui estão algumas referências que eu usei aqui, né? Oh, meu Deus, o que é isso aqui? Bom, algumas referências. Ai, gente, peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Tá, voltei. Algumas referências que eu utilizei aqui, que são fontes seguras para a gente poder estar utilizando. Ai, meu Deus. Perdi aqui, alô? Oi. Vindo, Jane. Oi. Não sei, caiu aqui. Então atualiza, a gente está com sua imagem e sua Ah, sim, tela. voltei. Voltei. Ok. Isso. Aí deu um pau aqui. Coisas da internet, né, gente? Mas enfim. Então, aqui são as referências que eu estou utilizando.
agradecer, tá? Eu acho que fui um pouquinho longa, né? Mas era mais um bate-papo mesmo. A gente já tinha falado muito sobre o guia alimentar, mas nunca é demais falar dele, né? Aproveitei aqui para fazer essas orientações sobre lavagem de mãos, uso do álcool em gel, né? Uso das máscaras caseiras, que são muito importantes. Então, na linha de frente. Espero ter contribuído de alguma forma, tá? Era mais um bate-papo mesmo, porque a gente vê que está todo mundo fazendo alguma coisa e a gente também não podia ficar de fora, né, de orientar as pessoas nesse sentido. Obrigada pela parceria do Telesaúde, né? Sempre assim, muito eficientes e parceiros, e a vocês que ficaram nessa manhã comigo. Grata. Vejo que existe uma grande dificuldade na mudança de hábitos. Como motivar e sensibilizar adolescentes e adultos para essa necessidade? Eu posso responder? Sim. Então, é uma fase bem difícil, né, Maria Cristina? Eu sei bem, eu já tive uma adolescente, né, e a gente precisa realmente se desdobrar para poder fazer com que eles se alimentem adequadamente, né? É uma fase da vida em que eles estão expostos muito aos ultraprocessados, aos fast foods, né? Então, assim, fazer com que isso, que eles comam alimentos mais saudáveis é um desafio, né? Aproveito nesse momento de isolamento social de buscar, de não ter isso disponível para eles, né? E mostrar essa importância, tá? É uma fase muito difícil, tá? Não é porque eles estão sujeitos expostos a muitas coisas, né? Que são a mídia, né? Vende muita coisa saudável, melhor, né? Do que, enfim, um refrigerante melhor do que, por exemplo, um suco de laranja natural, por exemplo, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Mas eu acho que, assim, aproveitando esse momento que está todo mundo em casa, né, deixar à disposição alimentos mais saudáveis. Porque, obrigatoriamente, ele vai ter que se alimentar do que tiver em casa, né? Então, a gente não ofertar já é um caminho para a gente poder inseri-los nessa questão da alimentação saudável. Certo? Então, assim, não ter salgadinhos em casa, não ter bolacha recheada, né? Fazer coisas mais naturais para eles, né? Então, lanches, assim, com pão, com pastas, né? Com patezinhos que você possa estar fazendo, incluir saladas, incluir verduras, né? E fazer, assim, também com que a alimentação seja a mais criativa possível, tá? Mas, principalmente, não ofertar, não ter em casa alimentos ultraprocessados, alimentos que possam ser substituídos facilmente por alimentação saudável. Mais algum? Eu falei demais, né? Você consegue acompanhar as perguntas pelo chat? Não, peraí, eu tô subindo aqui. Rodrigo fala aqui como estão sendo trabalhados os programas de alimentação e nutrição, como o programa da vitamina A, o NutriSUS, para ser saudável nesse tempo de Covid em nosso estado. Então, Rodrigo, esses programas, a gente, da área técnica de alimentação e nutrição, a gente tem fomentado junto aos escritórios, né, a permanência, a manutenção desses programas, né? A priori, esses programas não pararam, ok? Né? Claro, a gente teve uma diminuição aí nesses programas, obviamente, porque os municípios estão muito preocupados em relação ao Covid, tá? Mas a gente não deixou de fomentá-los, né? Principalmente a vitamina A, nós recebemos a vitamina A há cerca de 10 dias mais ou menos, né? Os municípios já estão se organizando para vir buscar na Superintendência de Atenção Farmacêutica e já começar a suplementação de vitamina A, que é muito importante também, né? O NutriSUS, o NutriSUS é uma estratégia do Ministério da Saúde que está suspensa, tá? Desde o ano passado ele está sendo reformulado, mas por questões burocráticas do Ministério da Saúde ainda não foi implementada a nova forma dessa estratégia. Então,
está suspenso, não temos mais, nosso último ciclo de NutriSUS foi até outubro de 2019 e depois nós tivemos um monitoramento no sistema, né? Então, estamos aguardando também esse posicionamento do Ministério da Saúde. Em relação ao Crescer Saudável, as ações do PSE, do Crescer Saudável, elas estão sendo implementadas realmente em relação e adaptadas ao Covid-19, né? Então, a gente, junto com os nossos parceiros do Programa Saúde na Escola, a gente está fazendo esse acompanhamento. Nós estamos num período aí de monitoramento no sistema, né? De informações que os municípios já fizeram as suas atividades e estão nesse lançamento. Mas nós estamos atentos a tudo isso. O Ministério também deu, né, uma parada, mas também não deixou de fomentar esses programas. Esses são programas permanentes com os nossos municípios e eles vêm tendo a sua manutenção, né? Confesso que de uma forma mais lenta, porque realmente nesse período do Covid-19, os municípios estão muito preocupados, muito mais, e todo o seu pessoal hoje é Covid-19, né? Então, mas a gente está acompanhando. Vamos ver outra aqui. O Francisco pergunta, quanto ao uso de óleo para cozinhar, o que você indica como mais saudável? E o uso de banha de porco? E você pode falar sobre? Tá. Bom, quanto aos óleos, então a gente indica um óleo de soja, né? Um óleo de soja, o óleo da sua preferência. O óleo de soja é um óleo mais acessível, né? Um óleo mais barato, então todo mundo pode estar adquirindo isso. Aquilo que eu falei, né, o Francisco? As pessoas tendem a gourmetizar muito, né? Então teve a moda já do óleo de coco, né, teve a moda, enfim, né, de outras coisas. Mas, assim, o óleo, ele pode ser o óleo que você tiver mais acessibilidade para ele, ok? O uso da banha de porco, ela é bem controversa, né? A banha de porco, ela é uma gordura saturada de origem animal, né? E ainda há estudos para saber se ela é... Porque, assim, a gente sempre estudou, né, sempre soube que gorduras saturadas, principalmente gorduras de origem animal, né, que são gorduras saturadas, elas não são benéficas, tá? Então, hoje, muita gente voltou a utilizar a banha, né, de porco. Então, assim, eu tenho muitas restrições em utilizar a banha de porco, tá? Ainda não há consenso entre nutricionistas, médicos, cardiologistas, nesse sentido, né? Então, eu sugiro muita cautela no uso da banha de porco, né? Óleos de origem vegetais são mais saudáveis, né? E mais confiáveis, né? Nesse sentido, ok? Eu acho que eu não passei nenhuma não, né? Maria Cristina, não. Maria Cristina, Rodrigo e Francisco. Espero ter respondido à altura a dúvida de vocês. Essa é uma quebra assim, meio de protocolo, por isso que eu dei esse sentido de bate-papo mesmo, justamente para ter essa descontraída. Obrigada pela participação de todos, né, quem pôde assistir. Esse material vai ficar disponível, tá? Então, vocês podem estar utilizando para orientar outras pessoas, né? A gente precisa realmente... os colegas de saúde que estão na linha de frente, né, e de frente com o Covid, né, então sem EPIs adequados, enfim, né, e aí a gente pede, fique em casa se puder, use máscara, faça a sua higienização pessoal, quando sair, realmente combater esse vírus, né, fazer com que ele cause o menos danos possíveis às nossas famílias, à população em geral, ok? Aqui estão nossos contatos, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Até mais.